Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Faça sua inscrição, ative o sininho de notificação e não esqueça de dar o seu joinha lá no final do vídeo e também de compartilhar. Vai que outra pessoa também está precisando da informação desse vídeo. Eu resolvi fazer essa videoaula, que é um bate-papo na realidade. Eu vou falar sobre o TCC. O TCC é uma parte muito importante da vida acadêmica. O TCC é a conclusão desse período de graduação. São 5 anos que você estuda, depois você escolhe um tema e você vai falar com propriedade sobre esse tema. Nem sempre é fácil você escolher o tema do TCC. A dica que eu dou é escolha um assunto que você goste, porque você vai falar muito sobre esse assunto. E olha, eu não vou mentir não. Escrever o TCC é um processo que você tem que se dedicar muito. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente escrevem o seu TCC. Eu não estou falando daquelas pessoas que pagam para fazer o TCC. Eu estou falando daquelas pessoas que se dedicam porque o TCC é a hora que você vai demonstrar, primeiro, que você sabe fazer uma pesquisa. Segundo, que você sabe escrever. O grande desafio da escrita é transferir o que você aprendeu, transferir o que está aqui, olha, o conhecimento que está aqui, passar pelas suas mãos e materializar na folha em branco que está na sua frente, na sua tela. É um processo de generosidade também, porque você tem que passar tudo aquilo que você tem de conhecimento. Muitas pessoas me procuram porque eu sou orientador de TCC também. Essa orientação é presencial, nós temos momentos também virtuais. Nossa função é ajudar o aluno a trilhar esse caminho. Então, alguns alunos, e isso é até engraçado, com o tempo fui percebendo isso. Tem alunos que são ótimos, tem alunos que têm uma habilidade muito grande de fala, de expressão, eles ficam bem durante todo o curso. E aí, quando chega na hora de escrever o TCC, eles procuram desesperados porque dizem, né? Eles falam, eu não consigo escrever, eu não sei o que escrever, qual tema eu escolho. Então, aqui eu vou passar, né, dar um passeio sobre o TCC e mostrar para vocês que não é uma coisa tão difícil, todos nós podemos fazer. Todos nós podemos escrever um TCC. É uma atividade cognitiva, mas também é uma atividade emocional, porque você precisa, né, passar o amor que você tem sobre esse assunto para as pessoas que vão te avaliar, para uma banca. Mas não se esqueça que só essa palavra banca a pessoa já fica desesperada, mas não é isso. A banca é um processo acadêmico, mas o seu trabalho também pode ser publicado depois e atingir várias pessoas que estão lá do outro lado do país e às vezes precisando desse conhecimento que você tem. Então, eu vou passar uma linha geral. O TCC geralmente ele tem 4 etapas. A primeira etapa é a que você constrói a matriz síntese do seu TCC. Todas as instituições privadas, ou pelo menos a maioria, estão optando por artigos científicos. Por que isso? Antes, gente, o TCC era uma peça imensa e ela tinha um condão acadêmico muito grande, era um viés acadêmico e os artigos científicos, as revistas, os artigos científicos precisam ser curtos, 30 páginas no máximo. Então, os TCCs hoje, eles têm esse formato de artigo científico. Só que esse artigo científico, para você jogar para o aluno construir tudo de uma vez, fica muito complicado. Então, as universidades decidiram parcelar o TCC. Então, é da seguinte forma: você tem 4 atividades. A primeira delas é construir a matriz síntese. Depois, no segundo momento, você deposita no sistema
o desenvolvimento do TCC. No terceiro momento, você deposita a introdução e a conclusão. E no quarto momento, você deposita o TCC completo, e aí, se ele for aprovado, no primeiro momento, a parte escrita, você parte para a banca. Você deve ter notado, deve ter achado estranho, a introdução e a conclusão ficarem lá na etapa 3. Então, você deve estar pensando, por que não coloca a conclusão lá no início, como etapa 1? Eu vou explicar. A gente coloca a introdução lá na etapa 3, por quê? Porque a introdução e a conclusão é um momento em que você, aluno, vai colocar as suas palavras. Não é mais uma questão de pesquisa, é aquilo que você concluiu do trabalho. Você vai colocar com as suas palavras. Então, a conclusão também é isso. É uma definição. A introdução é parecida com a conclusão, só que imagine o seguinte, você fazer uma introdução lá no início, quando você ainda não pesquisou nada. Não vai sair nada dessa introdução, vai ficar uma coisa muito estranha. Então, quando você já escreveu todo o trabalho, quando você já concluiu, já se apropriou do conhecimento, aí você pode colocar a introdução de forma mais tranquila, aí você escreve. E o que é a introdução? A gente vai ver aqui também, eu vou passar daqui a pouco, vou dar uma revisão geral na metodologia do TCC e você vai entender. A introdução, gente, nada mais é do que, como a própria palavra fala, uma apresentação do seu tema. Ali você vai colocar, com as suas palavras, por que você escolheu aquele tema. Você vai colocar quais são os indicadores que você já tem, os indicadores prévios. Então, por exemplo, se você vai falar sobre uma lei, por exemplo, de combate à violência doméstica. Então, nesse momento, você já tem alguns números, você já sabe por que você vai pesquisar aquele assunto. Uma lei, por exemplo, que diz respeito ao trânsito. Então, você já tem um conhecimento prévio sobre esse assunto. Uma lei de falências, você já tem indicadores, você já tem números. Você já sabe como é que funcionam os princípios, os objetivos das normas, os instrumentos, a reação da sociedade em relação a essa norma, o comportamento dos tribunais, como a doutrina vê esse assunto, como o direito positivo trata esse assunto. Então você já tem o conhecimento, então você faz uma apresentação ali e o restante já está pronto. Então ficou muito mais fácil. A apresentação, muitas pessoas falam, quantas linhas tem uma apresentação, quantas páginas? É outra pergunta também interessante, por quê? Uma apresentação, gente, ela deve ter ali uma página e meia, no máximo 2 páginas. Você vai colocar com as suas palavras, outras pessoas perguntam, pode ter figura? Eu posso colocar uma foto? Pode, você pode colocar um gráfico, você pode colocar uma figura. Você só não vai gastar todo o seu conhecimento ali, não vai colocar todas as informações ali na introdução. Você vai colocar algumas informações. Posso colocar mapa? Pode. Você pode, vou falar de violência, por exemplo, de crimes. Coloco lá um mapa demonstrando ali quais as regiões do país têm maior número de homicídios. Ou você vai falar sobre homofobia, você pode colocar os números, quais os estados protegem mais, e assim por diante. Você vai falar sobre municípios, aí você vai colocar, por exemplo, um tema atual agora seria o combate à pandemia do coronavírus. Quantos municípios já decretaram estado de calamidade pública? Quantos municípios ainda não fizeram isso? Quais são as estratégias que eles estão usando? Como o direito está vendo isso? Qual o comportamento dos municípios em relação às normas gerais, aos princípios, ao direito de ir e vir? Nossa, tem tanta coisa para se pesquisar nesse momento. Você pode falar de judicialização, são temas incríveis e são atuais também. Bom, então vamos à nossa primeira etapa. Nós vamos falar sobre a matriz síntese do artigo. A matriz síntese, como nós estamos, como o próprio nome diz, é uma síntese, ou seja, são apenas 6 elementos que você vai colocar. Geralmente dá 1,5 páginas. Então, essa primeira atividade é muito importante porque é o pontapé inicial. Agora uma coisa, pense bem na hora de escolher o tema. Essa matriz é a primeira atividade, então você posta no sistema a primeira atividade.
Vamos supor que você se arrepende, quer mudar de tema. Aí você já fez a matrícula, já escolheu a disciplina a qual o seu tema está ligado, já escolheu o professor orientador. Para você migrar, você precisa da autorização e de uma justificativa do coordenador do curso. Ou seja, muito mais complexo. Então, escolha um tema que se enquadra exatamente naquela disciplina que você está com o objetivo de linkar o seu TCC. Outra coisa, verifique no sistema se aquela disciplina, se o seu tema está ligado a uma disciplina que a instituição está oferecendo. Então, por exemplo, eu quero falar, o meu TCC vai ser sobre a temática direito ambiental. Mas você tem que observar se a temática direito ambiental está sendo ofertada pelo sistema do seu curso, se a sua instituição oferece um TCC nessa área. Porque, às vezes, naquele semestre, a instituição só oferta disciplinas que estão ligadas ao TCC, disciplinas outras que não são aquelas que você está procurando fazer o seu TCC. Então, vamos supor, nesse semestre tem lá a disciplina processo civil, pode ter tributário, pode ter direito civil, direito penal, processo penal, direito constitucional, mas não tem direito ambiental. Então, você precisa aí fazer uma escolha antes de você postar a sua atividade. Porque senão você vai ter problema na hora de mudar. Então, pense bem, converse com o orientador presencial, converse também com a orientação, né, do seu TCC virtual, para que você não perca esse tempo todo, porque os prazos, gente, do TCC são contados. Porque é um semestre, o TCC dura um semestre. Então, essas atividades, essas 4 atividades, começando pela matriz, essas atividades, elas obedecem um calendário oficial da instituição. E aí o que acontece? Se você se enrola no primeiro, você vai comprometer necessariamente a segunda atividade. E aí vira uma bola de neve, quando chega no final você está todo enrolado. E outra coisa, os prazos, eles abrem e fecham. Então, a matriz, ela abre um período e depois fecha. Aí você tem que automaticamente postar a segunda atividade. Se você não fizer isso dentro dos prazos, você precisa fazer um pedido, um protocolo, e aí fica muito complicado. Então, prestem muita atenção. Então, a matriz é relativamente simples. No primeiro momento, você coloca ali, né, vem o título, matriz síntese do artigo científico, o nome do arquivo vai ser atividade 1, e aí você vai escolher, né? Eu peguei aqui uma referência do trabalho da Grace, e ela escolheu a disciplina Direito Constitucional. E aí, a turma, o TCC, geralmente é turma de 10º semestre. Você coloca a turma, o professor orientador, você tem que colocar o nome completo do aluno, a matrícula, e aí vem o primeiro item. Esse aqui é um cabeçalho, aí vem o primeiro item, que é o tema escolhido. Aqui o tema, você vai prestar atenção no seguinte: o tema não é necessariamente o título do seu TCC. Às vezes os alunos falam, mas o tema é o título. Não, o tema é a delimitação do tema, é aquela, tem que ser redondinho. O que você vai estudar? Porque o TCC já é uma atividade científica, e a ciência estuda um objeto previamente definido. Então, esse objeto, primeiro, né? Então, o tema você vai fazer já uma abrangência de qual vai ser o assunto que você vai estudar. No caso aqui da Grace, ela escolheu controle de constitucionalidade no Brasil. Esse é o tema dela. Então, ela colocou, o tema escolhido é o histórico do controle de constitucionalidade no Brasil. Esse é o tema. O item 2 dela é problema científico. Então, quando você decide escrever um TCC, e a ciência ela trabalha com a definição ali ela estuda um problema. Então, o problema científico, você tem que prestar atenção, porque o próximo item são questões norteadoras. O problema científico não é exatamente questões norteadoras.
O problema científico é um só. Questões norteadoras você pode colocar mais. Aqui no caso da Grace, ela colocou 6 questões norteadoras, 5 questões norteadoras. E essas questões são perguntas mesmo. Mas então, problema científico. Problema científico, você vai colocar de uma forma, explicar em pouquíssimas linhas, no máximo 3 ou 4 linhas, qual que é o problema. Então, aqui no caso, nós temos a seguinte situação em relação ao controle da constitucionalidade. Ela colocou da seguinte forma: é possível ter uma eficiência do controle de constitucionalidade no Brasil a partir aqui da estrutura de tribunais que nós temos? Esse é um problema. Será que os tribunais brasileiros eles estão conseguindo fazer o controle da constitucionalidade no Brasil? Consideramos que temos uma Constituição expansiva, são 241 artigos. As outras constituições, né, dos países mais desenvolvidos são mais curtinhas. A Constituição dos Estados Unidos tem 16 artigos. Então, nós temos, né, condições de fazer um controle. Nós adotamos o sistema de controle de constitucionalidade em 3 formatos. Nós temos o sistema americano, que é o controle difuso. Nós temos o sistema francês, que é o controle prévio. Nós temos também o sistema austríaco, que é o de Hans-Kelsen, que é o sistema dos tribunais, sistema concentrado. São vários sistemas. O Brasil adotou vários sistemas de controle de constitucionalidade em uma Constituição imensa. Temos ainda frutos do poder decorrente, derivado decorrente, as constituições dos estados. Será que os tribunais de justiça estão dando conta de fazer os controles, né, de constitucionalidade das constituições estaduais? Trata-se de um problema, né, bem relevante que está sendo estudado aí pela ciência, pelos pesquisadores dos cursos de direito. Então você apresenta um problema, uma síntese dos problemas. E aí você passa para as questões norteadoras. As questões norteadoras você vai fazer ali perguntas, né? O que é o constitucionalismo e quais são as suas relações com o controle de constitucionalidade e naturalidade? Então aí você vai ter que necessariamente entender que você está falando de constitucionalismo, que é uma forma ali de colocar as leis no papel, constitucionalismo, a origem das constituições, como é que isso se deu ao longo do tempo. Você pode fazer um recorte a partir ali dos anos de 1800, com a Revolução Francesa. Você pode depois fazer sobre o neoconstitucionalismo, uma análise, né? O que é o controle de constitucionalidade, qual a sua relação, né, com o novo padrão de direito que nós temos, fruto, né, aí do neoconstitucionalismo, fruto do surgimento, né, dos direitos de terceira geração. E aí você tem os direitos de personalidade, como garantir, né, leis constitucionais que não violem os direitos humanos e os direitos fundamentais. E aí você tem que saber fazer essa diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, o que prevalece, como funciona, como é o controle de constitucionalidade, qual é a relação entre a LINDB e controle de constitucionalidade. Olha, os assuntos, né? Então você tem que fazer várias questões norteadoras em relação a isso. Aí você chega ao 4º item da matriz, que é o objetivo. Então, no primeiro momento, você vai fazer o objetivo geral, e aqui nós temos o objetivo geral desse trabalho da Grace foi demonstrar como se deu o processo de criação do controle de constitucionalidade no Brasil e, por consequência, a sua importância. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele passou por várias etapas. Então, nós temos lá no primeiro momento todas as constituições, como foi surgindo isso. Então, você vai ter que falar necessariamente de todas as constituições desde o surgimento do controle. E temos ali também, na Constituição de 1967, uma virada muito importante,
que foi quando o controle de constitucionalidade deixou de ser feito via intervenção federal. Olha só, no início o controle de constitucionalidade no Brasil era feito via intervenção federal. A competência, né, era do Procurador-Geral da República para propor esse controle. Olha como evoluiu. Hoje é o Supremo Tribunal Federal, temos os tribunais dos estados, então muita coisa mudou. É um material muito rico de pesquisa, muito interessante. E aí você tem o item 5 da matriz que trata, né, dos objetivos específicos. E aqui ela colocou, né, primeiro, explicar o que é constitucionalismo, esclarecer o que é neoconstitucionalismo, explanar o que é Constituição, abordar noções básicas sobre controle de constitucionalidade, identificar quais os controles de constitucionalidade que o Brasil adotou, relatar o histórico de controle de constitucionalidade no Brasil desde a primeira Constituição, né, que foi positivada no Brasil. Aqui eu já vou dar uma dica, gente. Olha só. Quando você vai traçar os objetivos, você vai ter que fazer um paralelo, já pensando lá na conclusão do TCC. Então, funciona da seguinte forma. Não prometa aquilo que você não vai dar conta de cumprir. Então, o que você vai fazer? No primeiro momento, faça o seguinte. Pegue e verifique o que realmente você vai conseguir cumprir. Se você colocar muitos objetivos e você não conseguir cumprir, o seu TCC vai ficar devendo. Então, significa o seguinte, faça objetivos específicos de forma que você consiga cumprir o que você prometeu. Senão, você vai ter problemas lá na hora de você fazer a prestação de contas, porque o TCC é uma prestação de contas. A banca vai avaliar se você prometeu muito e cumpriu pouco. Então, não existe uma quantidade de objetivos específicos. Você pode colocar 3 objetivos específicos, ou você pode colocar 4 ou 5, mas só pense bem nisso. Não vá colocar coisa demais, vai colocar objetivos demais, quando chegar lá no final, você entrega de menos. E aí nos objetivos, lá conforme você vai construindo o desenvolvimento, você vai ter que responder as questões norteadoras e atender aos objetivos específicos. Isso vai ser linkado. A primeira coisa que a gente olha no TCC é se você prometeu e cumpriu. É isso, é uma análise simples. Se você prometeu, né, 4 objetivos específicos, entregue os 4. Se você prometeu, fez ali 4 questões norteadoras, entregue as 4 questões. Responda durante ali o seu desenvolvimento e lá na conclusão faça o fechamento. Porque o TCC tem que ser redondinho. Ele abriu aqui, fez o desenvolvimento e ele tem que fechar. O raciocínio científico ele tem que fechar, tem que ser redondinho. Não se esqueçam disso. E aí, você tem que apresentar aqui na matriz, você não tem que fazer revisão de bibliografia aqui não. Você vai apresentar a lista básica de bibliografia que você vai estudar. Esse é o item 6. Então, essa lista, você coloca ali a bibliografia básica. Mas aí você pode perguntar, eu vou ficar preso a essa bibliografia? Não. Aqui, você vai fazer o seguinte, você vai indicar, conforme você vai desenvolvendo, você vai inserindo mais livros, mais artigos, mais jurisprudência sobre o tema, e aí você vai, no final lá do TCC, acrescentar a bibliografia complementar, ou seja, você vai colocar só mais livros, mais material que você pesquisou durante o desenvolvimento do seu trabalho. Então, aí você fecha aqui, essa é a primeira parte que você posta como a atividade 1. Aí você vai fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento, o que eu coloco para vocês? O desenvolvimento, você faz o seguinte, a instituição, ela já disponibiliza para você o formulário do TCC. É um arquivo em Word já formatado que você baixa e aí você tem acesso ali, você só vai preencher as informações. Isso já vem pronto para você. Então, qual é o conselho que eu te dou? Já pega, faça o TCC todo, deixa em branco só a introdução e a conclusão.
Então, esse arquivo, você já vai utilizá-lo. Então, o que você faz? Na hora de você colocar o desenvolvimento lá como atividade 2, você pega esse arquivo, salva uma cópia, elimina a capa contra capa, porque esse arquivo já vem completo. Elimina a capa contra capa, e aí você já coloca só a parte do desenvolvimento, e aí você salva esse arquivo e posta. E deixa aquele arquivo completo já ali pronto. Nesse arquivo completo, que você vai ter que postá-lo lá no final, você já vai deixando ele pronto, para você não ficar correndo depois para fazer isso. Então, o que tem que constar, né, nesse arquivo total? É o TCC pronto. O TCC pronto, ele vai ser isso, ó, que você vai ter que entregar depois. Ele vai conter 30 páginas, e você vai fazer uma encadernação, e aí você vai ter esse formato aqui. Esse formato aqui, ele é o formato que basicamente todas as instituições usam. É um formato padrão. Esse aqui está rabiscado porque eu estou fazendo correção, então eu vou fazendo anotações para o aluno também. Então você tem aqui, no primeiro momento, olha, você tem o nome da instituição, e aqui você coloca a logo, essa logo já está disponível na sua instituição, você escreve o nome dela aqui, e aí aqui você coloca o título do seu TCC, não precisa ser necessariamente aquele tema, você pode criar um título novo, e aí você vai colocar, esse aqui é da Tatiane, tá? Não é o da Grace, não. Você pode estar vendo título diferente, mas é outro trabalho. Aí você coloca aqui o título do trabalho, aí você coloca um pouco abaixo, você coloca o nome, o seu nome, aqui você coloca a cidade, o estado e o ano. Esse aqui é de 2019.2. Se você estiver trabalhando em 2020, é 2020.1, se for no primeiro semestre, 2020.2, se for no segundo semestre. Essa capa aqui, gente, ela não entra na numeração e nem na contagem, quando você for fazer o sumário. Aí você tem, no segundo momento, aqui, olha, a folha de rosto. Então, aqui, você observa o seguinte, ela não entra, você não numera. Essa aqui está errada, olha, porque já tem o número 2. Esse número 2 não aparece, mas ele entra na contagem. Então, significa que você começa a contar a página a partir daqui. Então, essa aqui é a página, qual que é a página? A página 1, só que não vai aparecer o número. Essa aqui não é a página 2. Por quê? Porque a capa você não conta. Essa aqui é a 0. Aí você começa a contar aqui, mas o número não vai aparecer. E aí você tem... outra coisa. Você tem que prestar atenção aqui na diagramação. Isso aqui é muito importante. Essa diagramação, aqui, essa folha, essa contracapa, ela vai ter o quê? Aí você já colocou aqui na capa o nome da instituição. Então você não precisa repetir. Aqui no nome, aqui você vai pegar o tema do trabalho, o título do trabalho, e vai trazer aqui para cima, no lugar do nome da instituição. Aqui você vai colocar uma informação, eu vou ler para vocês. Então é artigo científico, jurídico apresentado à faculdade tal, da cidade tal, do curso de Direito, como requisito parcial para a conclusão da disciplina trabalho de conclusão de curso. Por que é parcial? Porque você ainda vai passar por uma banca. Aí a banca, sim, vai ser o total. Aqui você tem que colocar o nome do orientador, porque é o orientador, né, virtual, se ele for virtual ou presencial, mas você tem que colocar o nome dele. Aqui você é igual na página anterior. Então você coloca a cidade, o estado e o ano. Observe o seguinte, qual que é a divisão? Exatamente no meio, aqui, essa segunda página. Então você divide aqui a folha em 2 e começa a partir daqui. Bem simples, não? Aí você tem aqui o que se chama de epígrafe. Epígrafe é o quê? É um pensamento. Você coloca aqui, entre aspas, e aí você coloca o autor. Aqui ela escolheu Rui Barbosa. Qual é? Você coloca 4 centímetros a partir daqui e vai até quase o final da folha. Então fica nesse formato assim, olha. Ele fica quase no final da folha e aqui você tem 4 centímetros. Você escreve o pensamento e coloca o autor.
Aí você parte para a próxima fase. Aqui você vai fazer a sua dedicatória. Aqui, sim, não é pensamento de ninguém, não. É dedicatória. Você vai dedicar esse trabalho, você vai agradecer, e você vai dedicar esse trabalho a Deus, a tua família, se você for casado, ao companheiro, a companheira, a filhos, a um amigo. Você pode, não precisa dedicar a uma pessoa só, você faz uma lista. Dedico a Deus, dedico ao meu marido, agradeço, lá, lá, lá. E você vai fazendo. Aí você parte para a próxima. E aí você tem aqui, olha, aí você começa realmente ao trabalho. Então você vai ter aqui, olha, o título em português. O primeiro vai ser o resumo. Muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer resumo, mas não é um bicho de 7 cabeças não, tá aqui na sua cabeça. O resumo, deixa para fazer o resumo depois, por último, porque o resumo ele não é exigido nem na atividade 1, que é na matriz, nem na atividade 2, que é o desenvolvimento, nem na atividade 3, que é a introdução e conclusão. O resumo é só lá no final. Então você já vai estar sabendo falar do seu trabalho com muita propriedade. E aí o resumo, aqui na regra dessa instituição, que é Estácio, as regras são o seguinte: você tem no máximo 100 palavras. Isso varia muito de instituição e de revista também científica. Na BNT, você tem a regra de 200 palavras, ou seja, o dobro. Mas tem instituições que têm 250 e assim por diante. O que é um resumo? Resumo, gente, você vai resumir a ideia. Então, o resumo tem que ter uma introdução curtíssima, o objetivo do trabalho, o método que você usou e os resultados e a sua conclusão. Olha só, você vai falar tudo em 100 palavras. Qual que é a dica que eu te dou? Você pode começar falando sobre o objetivo. Começa falando sobre o objetivo. Esse trabalho tem o objetivo de tal. Foi utilizada a metodologia, aqui no caso, nós usamos a metodologia de referências bibliográficas. Você não tem que explicar o que é isso, porque todo mundo já sabe. Metodologia de referência de revisão bibliográfica. E o percebe-se, usa sempre a terceira pessoa. Percebe-se por esse trabalho que o assunto aqui, controle de constitucionalidade, por exemplo, no Brasil ainda está dependendo de um desenvolvimento mais abrangente. E aí você vai fazer o resumo. Esse resumo e vai tirar a sua conclusão. E aí você coloca um pontinho, né? Conclui-se a partir desse estudo que o Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E aí você já deu uma ideia do que você fez. Se você tiver números, coloque números. Mas não precisa necessariamente ter números. Você vai dar uma ideia geral, não é resumida do seu trabalho. E aí você vai colocar palavras-chave. Nas palavras-chave, você vai colocar 4 palavras-chave. Às vezes você pode colocar 5, tem revistas que pedem 5 palavras-chave. E aí você vai colocar nessa mesma página o título, que é o abstract, você vai colocar o título em inglês, o resumo, que é o abstract, você vai colocar a tradução, e você tem que colocar aqui palavras-chave, keywords, 2 pontinhos e coloca 4 palavras-chave. Isso aqui é feito na tradução, e aí você pode usar até o Google mesmo, o tradutor. E aí a próxima página é de sumário. O que é o sumário? O sumário, gente, nós usamos aqui desse formato. Então, o que você tem? Sumário, você não coloca aqueles pontinhos com o número da página. Aqui é só o item. Então, o sumário você coloca item 1, começa a contar da introdução. Item 1, introdução. Item 2, conceitualização e aspecto jurídico. E aí, nesse caso aqui, é da alienação parental. Ponto e vírgula. O 2.1. O que é o sumário? São os títulos. Você pega o título lá, exatamente com a numeração, e coloca aqui. Não tem parágrafo, tá? E você coloca na frente um do outro assim. Então, esse é o que? O sumário. Assim como o resumo,
O sumário também não tem parágrafo, é texto corrido. Não se coloca parágrafo em sumário e nem em resumo. Essa é uma grande dúvida dos alunos também. Aí você vem a introdução. A introdução, como eu já adiantei, a introdução, ela deve ser curta. Olha, 1 página e pouco. Não precisa colocar muita coisa na introdução. Você só tem que tomar cuidado o seguinte: introdução, você tem a ideia de apresentação. Você vai apresentar o seu tema. Então, aqui no caso, ela colocou, a Tatiana colocou, o objetivo desse trabalho é destacar, aqui, ela já tem um errinho aqui, porque é destacar, mas você pode, aqui já está, lembre o seguinte, o TCC é no tempo passado, você já fez, então o objetivo desse trabalho foi apresentar, e aí você coloca o objetivo, ou você pode fazer da seguinte forma, começa falando, né, você pode, aqui ela começou no segundo parágrafo, ela diz assim, o presente trabalho também refere-se à conceituação de alienação parental e propõe um destaque sobre o sistema de alienação parental, detalhando a complementação de ambos em um processo jurídico interligado à matéria. Aqui, gente, você poderia começar não como objetivo, mas você poderia começar apresentando e fechar com o objetivo. Aí você fecharia da seguinte forma, deste modo, o objetivo desse trabalho foi, e aí você copia lá o objetivo lá da matriz. Lembre-se que esse objetivo aqui foi já definido lá na sua matriz. Você só vai mudar o tempo. Lá na matriz, o objetivo, né, desse trabalho aqui, como já passou, você já fez a pesquisa, o objetivo foi. Então essa é a diferença. Então você coloca aqui, porque aqui nesse artigo não vai ter um lugar para você colocar o objetivo. Entendeu a diferença? Então lá na matriz você tem um lugar para colocar o objetivo, que no artigo científico ele vai ser introduzido aqui nessa primeira parte. Então você tem que pensar nisso. E aí você continua, aqui a parte de desenvolvimento. O item 2 já é o desenvolvimento, você já vai falar daquilo que você pesquisou. Então, o primeiro aqui é conceitualização e aspecto histórico da alienação parental. Então, nesse caso aqui, você já começa falando. Já é desenvolvimento do seu trabalho. Uma dúvida, gente, é o seguinte, o título e subtítulo. O título, ele é em negrito e caixa alta. O subtítulo não é em negrito, só a primeira letra é maiúscula, o restante é caixa baixa, é minúscula. O item o título principal é o 2, o subitem é o 2.1. E você vai fazendo esse desenvolvimento até chegar, quando você esgotar o título 2, você vai para o título, né, o 3. Se você não tiver título 3, você já vai para a conclusão, né, direto. Aqui, uma outra questão importante também é em relação às citações. A regra, gente, é bem simples. Quando você for fazer uma citação, vai precisar do recuo ou não? Olha, é o seguinte, quando a sua citação, quando você for fazer uma citação, o que é uma citação direta? É uma citação em que você vai copiar o trecho da obra, entre aspas, você vai abrir aspas e copiar o trecho da obra. Ipsilitris, ou seja, igualzinho está lá que o autor diz. Você não vai parafrasear, não vai colocar como